Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do nosso curso de Java Enterprise Edition para concursos. Nesta aula, nós vamos continuar a estudar os recursos da API de Servlet. E o primeiro deles é chamado de invocação de recursos ou delegação. Esse recurso vai permitir com que nós deleguemos o processamento da requisição ou parte dele para outro componente da nossa aplicação web. E essa delegação vai ocorrer por meio da invocação de recursos de forma direta ou indireta. Como nós podemos invocar recursos de forma direta ou indireta, nós vamos ter então duas formas de delegação. A primeira delas é o método sendRedirect. É esse método que vai representar a forma de invocação indireta. E aqui nós vamos poder entender como invocação indireta que parte da delegação vai ocorrer no lado cliente. Na figura ao lado, pessoal, nós podemos entender como o sendRedirect funciona. Então nós temos o cliente enviando a solicitação para o servidor. O servidor, ao receber essa requisição, vai encaminhá-la para o seu respectivo servlet. Esse servlet ele pode ter parte do processamento ou nada do processamento. Ele recebendo a requisição, ele vai dar início à delegação. E como funciona? O servlet, utilizando o método sendRedirect do objeto response, envia para o cliente uma resposta contendo a URL do recurso que vai ser responsável por responder à requisição que o cliente havia feito. O browser vai receber a URL e já vai fazer uma nova requisição direcionada para o servidor, apontando para esse novo recurso. E será esse novo recurso que vai processar a requisição do cliente. Então, nesse ponto, é o que nós vimos. O servlet recebe a requisição, faz parte do processamento ou nenhum, envia para o cliente o novo endereço do recurso que vai responder a sua requisição. O browser cliente faz esse pedido para o recurso responsável e o recurso envia a resposta para o cliente. Vendo esse comportamento, nós podemos perceber uma característica do sendRedirect. Ele não é transparente para o cliente. Na visão do cliente, vai acontecer a seguinte situação. O cliente envia a URL que aponta para o recurso no servidor. A servlet, que trataria essa requisição, reencaminha para o cliente uma nova URL. Então, lá na tela do cliente, a URL vai ser alterada. E essa URL que foi alterada aponta para o recurso que realmente vai tratar a sua requisição. Como nós comentamos, o método sendRedirect é invocado a partir do objeto response. E neste caso, quem vai definir o método sendRedirect é a interface HTTP Servlet Response. O método sendRedirect, então, vai receber como parâmetro uma string. Essa string vai ser a URL que indica o recurso que vai tratar a requisição do cliente. E por último, pessoal, um ponto importante que nós temos que marcar com relação ao método sendRedirect é a restrição que nós temos nesse último item. E ela diz o seguinte: o método sendRedirect deve ser invocado antes de escrever na saída. De uma forma superficial, significa que nós não podemos escrever na saída do objeto response antes de invocar o método sendRedirect. Só que a especificação, pessoal, traz mais alguns detalhes com relação a essa restrição. E lá nós temos o seguinte, que o método sendRedirect só pode ser invocado antes do objeto response ser comitado. E se acontecer do objeto response já ter sido comitado e nós invocarmos o método sendRedirect, o container vai disparar a exceção illegal state exception. Além disso, a especificação vai trazer mais uma regrinha para proteger essa restrição. E vai ser o seguinte, se nós estivermos utilizando buffer no nosso objeto de saída, quando tiver dados dentro do buffer que não foram comitados e nós invocarmos o objeto sendRedirect, o container vai fazer a limpeza do buffer antes que o método sendRedirect seja executado. E com isso nós vamos proteger da ocorrência da illegal state exception.
Até aqui, nós vimos o primeiro tipo de delegação, que é a invocação indireta. Agora nós vamos ver o outro tipo de delegação, que é representado pelo Request Dispatcher. Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de invocação direta. Na invocação direta, quem vai ser responsável por todo o procedimento de delegação é o próprio container. Então, tudo que vai acontecer na delegação direta acontece no lado servidor. A imagem aqui do lado mostra o que acontece. Nós temos então que o cliente envia uma requisição para o servidor recebe essa requisição, gera os objetos request-response e encaminha para o servlet específico. O servlet pode realizar parte do processamento ou nenhum e vai fazer a delegação. Só que essa delegação acontece dentro do próprio servidor. O servlet invoca um novo recurso e o container carrega esse recurso para poder responder para o cliente. Esse recurso trata a requisição e o servidor envia a resposta para o cliente. Na visão do cliente, nada aconteceu. Ele fez a requisição e o servidor respondeu. Mas lá dentro do servidor, teve a chamada ao servlet e a chamada do servlet delegando aquela requisição para um outro recurso. Então aqui, pessoal, nós vamos ter como característica da invocação direta que ela não altera a URL do browser. Ela vai ser, então, transparente para o cliente, porque o cliente, se olhar a URL na qual ele chamou a aplicação, independente da delegação que ocorra lá dentro do servidor, a URL vai continuar a mesma. Esse Request Dispatcher é um objeto que é definido em uma interface dentro do pacote javax.servlet. Então, nós vamos ver como é a estrutura desse objeto. Como nós falamos, ele é uma interface do pacote javax.servlet, sendo que essa interface possui dois métodos, o método forward e o método include. O método forward recebe como parâmetro os objetos servletRequest e servletResponse. Esse método vai ter um comportamento semelhante ao método sendRedirect que nós vimos no slide anterior do objeto response. Com ele, nós vamos ter que quando nós delegamos o processamento para um outro recurso, a transferência do controle ocorre de forma permanente. Então, a servlet processa até o ponto da invocação do método forward. Dali para frente, o processamento foi transferido de forma permanente para o outro recurso. Ele não volta mais para a linha de fluxo do servlet. E por ter comportamento semelhante ao sendRedirect, ele vai ter também a mesma restrição com relação a escrever no objeto de saída que o sendRedirect tem. Então, pessoal, o método forward também deve ser invocado antes de escrever na saída. Se nós já tivermos comitado o objeto response, nós não podemos invocar o método forward. Se nós invocarmos, nós vamos ter a illegal state exception. E sendo um pouco mais específico com relação ao commit do objeto response, nós vamos ter algumas situações onde ela vai acontecer. Nós temos duas situações quando estamos utilizando o objeto printWriter. É quando nós chamamos o método flush ou o método close. Então, com o objeto printWriter, se nós chamarmos flush ou close, nós estamos commitando o objeto response. Cabe lembrar aqui que o objeto printWriter é obtido a partir do método getWriter do objeto response. E a outra forma de comitar o objeto response é quando nós invocamos o método getOutPutStream. Lembrando que esse método vai ser responsável por recuperar um objeto do tipo servletOutPutStream, que é também um objeto utilizado para enviar respostas ao cliente. E da mesma forma que o sendRedirect, se nós estivermos utilizando buffer e não tivermos comitado, existindo alguma informação dentro do buffer, o container vai limpar esse buffer antes de executar o método forward. O outro método definido pela interface request_dispatcher é o método include. Então nós temos que o método include também recebe como objetos o servletRequest e o servletResponse.
No caso do include, como o próprio nome sugere, nós vamos incluir determinado conteúdo que vai ser gerado por outro recurso na resposta dessa servlet. Então, nessa situação aqui, pessoal, a transferência do controle vai ser temporária. Nós temos, então, o fluxo dentro da servlet, ocorre a invocação do método include, nós vamos transferir para o include os objetos request response, vai ocorrer um processamento dentro do recurso que foi invocado, e o resultado desse processamento vai entrar como resposta dentro do nosso fluxo da servlet, sendo exibido para o cliente pela própria servlet. Então, para diferenciar aqui, o forward faz a transferência permanente, o processamento deixa de ser feito pela servlet e passa a ser feito por outro recurso, e no include, a transferência de controle é temporária. Ela vai para o recurso que foi invocado e volta para a servlet continuar o seu processamento. Então, pessoal, no caso do include, como a servlet continua tendo controle sobre o processamento, nós não vamos ter essa restrição de que a gente só pode invocar o método include antes de comitar o objeto response, porque o controle, como nós dissemos, vai voltar para a servlet. Bom, pessoal, agora nós já conhecemos a interface request-dispatcher. Mas como nós vamos fazer para utilizar um objeto request-dispatcher? Primeiramente, nós temos que ter consciência que o objeto request-dispatcher é gerado pelo container. Então, o que nós temos que fazer é obter um objeto request-dispatcher que é criado pelo container. E para isso nós vamos ter duas formas, utilizando a interface servlet-context ou utilizando a interface servlet-request. Na interface servlet-context, nós vamos ter dois métodos para recuperar um objeto request-dispatcher. O método getRequestDispatcher e o método getNamedDispatcher. A diferença de um para o outro vai estar na forma com que os parâmetros são tratados. Inicialmente, a gente pode perceber que os dois métodos recebem o parâmetro do tipo string. Só que no caso do getRequestDispatcher, essa string vai ser uma URL indicando a localização do recurso a ser invocado. E no caso do getNamedDispatcher, nós vamos indicar a servlet que vai ser invocada. Já utilizando o objeto servletRequest, nós vamos ter o método getRequestDispatcher igual ao objeto servletContext, que recebe uma string com a URL do recurso a ser invocado. Só que aqui, pessoal, tem mais um detalhezinho. Apesar de tanto o objeto servletContext quanto o objeto servletRequest ter o mesmo nome de método, que é o getRequestDispatcher, o comportamento deles é diferente. No método getRequestDispatcher do objeto servletRequest, a URL que nós vamos informar é relativa ao servlet. Então, aqui no exemplo, nós colocamos como URL apenas o nome do recurso, que é header.html, imaginando que ele se encontra no mesmo diretório que a servlet que está invocando. Já no caso do método getRequestDispatcher do objeto servletContext, a URL que nós colocamos é absoluta, ou relativa à aplicação. Por isso, sempre nós vamos ter que utilizar a barra para indicar que o caminho começa no raiz. Uma dica interessante que a gente tem para poder discernir um do outro é que o método do servletRequest acontece no escopo da request e o método do servletContext acontece no escopo da aplicação. Com esse slide, nós fechamos o assunto sobre invocação de recursos, mas resta ainda a gente ver como que isso funciona nos códigos Java. Nesse slide, nós temos código de dois métodos do get. Um deles, nós estamos mostrando o uso do método include e no outro, o uso do método forward. Vamos começar pelo include. Na sequência do método do get, primeiro nós estamos recuperando um objeto de saída. No caso, nós chamamos o método getWriter. Então, o nosso objeto vai ser um printWriter. Beleza. Então, na sequência, a gente imprimiu no objeto de saída e invocamos o método flush. Lembrando aqui, pessoal, que o método flush para o objeto printWriter é uma das causas para comitar o objeto response.
Então aqui o que aconteceu? Nós comitamos o objeto response. Na sequência, nós chamamos um parâmetro do objeto request e fazemos um teste com esse parâmetro. Dentro do teste, nós estamos recuperando um objeto requestDispatcher utilizando o método getRequestDispatcher e estamos informando que o recurso é o myServlet. Aqui, como nós estamos invocando a partir do objeto request, significa que esse myServlet se localiza no mesmo diretório que a servlet que está processando a requisição. Nesse método do get, nós estamos utilizando o método include do objeto requestDispatcher. E lembrando aqui, o include vai fazer a transferência temporária do fluxo de controle. Então, nós passamos os objetos request e response. O include invoca a nossa myServlet. Essa myServlet faz o seu processamento e retorna esse fluxo para a nossa servlet. Na saída, continuando o fluxo dentro da servlet, nós imprimimos novamente no nosso objeto out e, de novo, nós comitamos com o método close. Aqui a gente não vai ter problema por ter comitado o objeto response, porque o método include não tem a restrição de não poder comitar o objeto response. No outro método get, nós temos o mesmo comportamento do método do get acima, com a diferença que nós estamos utilizando o método forward do objeto requestDispatcher. Aí, pessoal, aqui a gente vai ter problema. Primeiro, o que acontece? O método forward transfere de forma permanente o fluxo de controle. Então, ele não mais vai voltar para a nossa servlet. Ele vai ficar todo sob a responsabilidade do nosso recurso myServlet. Então, o que acontece? Nós também comitamos o nosso objeto response. Feito isso, nós recuperamos o parâmetro action e fazemos um teste nele. Se ele for null, o corpo do teste vai ser executado. E o que acontece aqui? Nós recuperamos um requestDispatcher e chamamos o método forward dele. Bom, mas lembrando que nós já tínhamos comitado o objeto response. O que vai acontecer aqui, pessoal? Illegal state exception. E o que acontece quando o container lança a illegal state exception? Primeiro, nós temos que saber qual que é a natureza dela. A illegal state exception é uma exceção do tipo unchecked, ou seja, ela é uma subclasse da exceção runtime exception. Então, primeiro, nós não temos a obrigação de tratar essa exceção. Daí, aqui a gente pode perceber que nós só temos as duas exceptions que são definidas pela superclasse HTTP Servlet. Lembrando que a IOException era uma exceção do tipo checked, então nós somos obrigados a dar algum tratamento para ela. Já a Servlet Exception é uma exceção do tipo unchecked e também é uma subclasse de Runtime Exception. E por isso nós também não temos a obrigação, da mesma forma que a Illegal State Exception, de dar algum tratamento. Em fase de compilação, pessoal, nós não vamos ter nenhum problema. Inclusive, a gente pode ver aqui que não existe nenhuma indicação de erro de compilação nessa classe que foi construída dentro do Eclipse. Só que o problema vai acontecer em runtime. Se durante a execução da nossa servlet acontecer de uma exceção dessa ser lançada, simplesmente a nossa aplicação pode parar. E é o que acontece aqui. Nós temos o nosso fluxo. A gente escreve no nosso objeto out, comita o objeto, sendo verdadeiro o teste, o método forward vai ser chamado. Como o objeto foi comitado, a exceção Illegal State Exception vai ser lançada e a aplicação vai parar ali. Dali para frente, qualquer coisa que tiver não vai aparecer na resposta do cliente. Por esse motivo, é importante que nós tenhamos bastante cuidado quando estivermos utilizando esse recurso de delegação ou invocação, porque nós estamos diante de uma exceção silenciosa que, se não for tratada, pode fazer com que a nossa aplicação pare. Já nesse outro slide, nós temos mais dois métodos do get, mostrando o uso novamente do método forward e mostrando o uso do método sendRedirect. Aqui, pessoal, nós temos a forma correta de codificar para esses dois métodos que têm a restrição de commit para o objeto response. Então, nós temos o fluxo normal, faz o teste. Dentro do teste, nós temos a chamada. Perceba aqui
que em momento algum a gente fez alguma chamada ao objeto de saída e da mesma forma também nós não comitamos o objeto response. Com isso, a gente pode chamar tranquilamente o método forward que não vai acontecer nenhum erro. Da mesma forma, nós temos o sendRedirect. Ele também é chamado dentro de um teste e antes dele nós também não comitamos o nosso objeto response. Aqui a gente pode ver como diferença que no request_dispatcher a gente apenas indica qual que é o recurso que vai ser responsável pelo processamento. O método sendRedirect está montando aqui, no nosso exemplo, uma URL chamando o recurso myServlet e passando como parâmetro para ele o nome de usuário full. Para finalizar o nosso estudo sobre os recursos da API de Servlets, nós vamos ver agora as sessões. A necessidade do uso de sessões ocorre pela característica do protocolo HTTP ser sem estado. Então, nós temos que, dentro do protocolo HTTP, cada request que é enviada é independente. Então, utilizando somente as requests, a aplicação não vai ter condição de saber que aquela request faz parte de um conjunto maior de procedimentos dentro da aplicação. Por causa disso, quem vai ser responsável por manter o estado de comunicação entre o cliente e a aplicação é a própria aplicação web. E para manter esse estado, nós utilizamos mecanismos que são chamados de Session Tracking. Sendo dois dos mais conhecidos, a utilização de HTTP Cookie ou a utilização de sessão. A diferença de um para o outro. O HTTP Cookie, a informação vai ser armazenada no lado cliente. Já a sessão, nós vamos ter informações que serão armazenadas no lado servidor. Na estrutura da API de Servlet, o componente que é responsável por definir o recurso sessão é a interface HTTP Session. Essa interface vai pertencer ao pacote javax.servlet.http. E nela, nós vamos ter definidos os métodos que são utilizados para identificar requests de um cliente dentro de uma sessão. Aqui no slide, nós temos a lista dos métodos que estão ativos para a plataforma JE6 e JE7, e também temos uma lista dos métodos que foram considerados obsoletos pela JE6 e pela JE7. Alguns dos métodos que a HTTP Session define. Nós temos o isNew, ele retorna um boolean informando se existe ou não uma sessão nova naquele contexto. Temos também, por exemplo, o método getCreationTime, que vai nos indicar quando a sessão foi criada. Ele pode ser usado, por exemplo, para descobrir a duração da sessão. Nessa mesma linha de funcionalidades de tempo, nós vamos ter o método getLastAccessedTime, que vai trazer para nós quando que ocorreu a última requisição. Ainda falando sobre funcionalidades de tempo, nós vamos ter os métodos get e set para Max Inactive Interval. Esse Max Inactive Interval vai indicar o tempo máximo entre as requisições do cliente. Aqui então nós podemos entender que estamos falando do timeout da Servlet. Esse timeout nós podemos definir utilizando o método setMaxInactiveInterval ou registrando essa informação de timeout dentro do nosso web.xml. Esse método vai receber como atributo um valor inteiro. Vai ser com esse valor inteiro que nós vamos informar qual que é o tempo de timeout para a sessão. O container vai definir como default que a sessão não expira. E isso nós podemos alcançar informando também um valor para o nosso método setMaxInactiveInterval. Só que esse valor vai ser diferente dependendo da versão do Servlet. Na versão Servlet 3.0 da JE6 ou qualquer versão anterior, esse valor de timeout para que a sessão não expire é igual a -1. Já para a Servlet 3.1, que é da JE7, o valor de timeout para a sessão que não expira vai ser igual a 0. E para fechar os métodos, mais um aqui para a gente poder ter atenção, que é o método invalidate. Esse método, pessoal, vai ser utilizado para finalizar uma sessão dentro de uma Servlet.
Quando nós invocamos o método invalidate do objeto HTTP_session, vai ocorrer a remoção de todos os atributos que pertencem ao objeto session. Além da interface HTTP_session, o uso de sessões dentro de um servlet ainda envolve o método getSession do objeto HTTP_servletRequest. Quando nós invocamos o método getSession, ocorrem duas possíveis situações. Quando já existe uma sessão, o método getSession vai fazer com que nós consigamos recuperar essa sessão, inserindo a nossa request dentro do contexto da sessão. Mas quando não existe nenhuma sessão, o método getSession vai criar uma nova. Quem é responsável por gerenciar esse objeto HTTP_session é o próprio container, e ele faz o controle por meio do atributo SessionID. E como que funciona esse controle? O container cria um objeto cookie com o valor da SessionID. E, normalmente, o nome padrão desse objeto cookie é JSessionID. E tudo isso vai ocorrer de forma transparente para o desenvolvedor. Nós simplesmente chamamos o método getSession. O container verifica a existência ou não de um objeto sessão, recupera ou cria um novo, cria o cookie JSessionID e depois configura esse cookie no header do objeto response. Então, como nós dissemos, o desenvolvedor apenas vai ter a preocupação de invocar o método getSession. O restante tudo vai ser feito pelo próprio container. Para esse comportamento não funcionar redondinho, só se os cookies estiverem desativados no browser do cliente. Se isso acontecer, nós vamos ter um pouco mais de trabalho, porque nós vamos ter que utilizar do recurso de reescrita de URL. E isso nós vamos fazer utilizando o método encodeURL ou encodeRedirectURL do objeto response. Esses dois métodos, quando o browser do cliente estiver com os cookies desativados, vai simplesmente pegar a SessionID e inserir essa SessionID na URL que é enviada para o cliente. Fazendo isso, a aplicação vai ter capacidade de identificar a sessão daquela requisição a partir dessa SessionID que é transportada na URL das requisições. Daí, como forma de prevenção de cookies desativados no browser, nós podemos fazer isso. Invocarmos o método getSession, que vai ser responsável por recuperar ou criar uma nova sessão, tudo isso sob a responsabilidade do container. E logo em seguida, nós já definimos um encode URL que vai fazer a reescrita da URL inserindo a SessionID na URL de requisições. Só que isso, pessoal, só vai acontecer se o container perceber que lá no browser do cliente os cookies estão desativados. Primeiro, ele vai tentar registrar um cookie lá para o browser do cliente. Ele não conseguindo fazer isso, que ele vai invocar o método encodeURL que nós definimos na nossa servlet. Ainda sobre o método getSession, nós temos a seguinte informação, que o seu parâmetro é um boolean. Então ali nós colocamos o valor true ou false. O valor true, que é o comportamento default do método getSession, vai fazer com que o método retorne a sessão existente ou crie uma nova. Se nós colocarmos o valor false para o método getSession, nós estamos informando que é para o método não criar uma nova sessão. Então, com o valor false, ou ele retorna uma sessão que já existe, ou ele retorna o valor null. E normalmente nós utilizamos isso em circunstâncias que nós vamos precisar usar apenas sessões já criadas. Como exemplo, os servlets para checkout ou finalização de carrinhos de compra. Como de costume, nós trouxemos nesse slide uma servlet mostrando uma forma de utilizar o recurso Session. Essa nossa servlet vai simular o fechamento de um carrinho de compras. Então nós temos o método getSession, que vai ser utilizado para recuperar uma sessão. Ele está marcado com o valor false. Isso indica que nós não vamos criar uma sessão nova, nós apenas queremos uma sessão já existente. Se não existir nenhuma sessão, o método getSession vai retornar o valor null. Se o objeto Session tiver valor null,
significa que o nosso carrinho de compra está vazio. E acontecendo isso, nós invocamos o método sendRedirect do objeto response, enviando o processamento para a nossa servlet Shopping, onde possivelmente vai acontecer a compra ou aquisição de itens. Se ele não for null, significa que já existe a sessão, e o método getSession entregou para o nosso objeto Session a sessão com o seu atributo SessionID. A partir disso, nós vamos utilizar o método getAttribute do objeto Session para recuperar os itens que foram comprados pelo cliente. Aqui nós estamos colocando esses itens dentro do objeto Cart. Na sequência, nós fazemos alguns outros procedimentos para finalizar a compra. E como forma de proteção, nós vamos utilizar o método encodeURL. Aqui nós estamos imprimindo no nosso objeto de saída uma URL que, a partir do nosso método encodeURL, vai ter junto com ela inserido a Session ID dessa seção que nós estamos utilizando. Bom, pessoal, e com isso nós encerramos os estudos do recurso Sessões. E como nós comentamos, ele é o último recurso que nós veríamos na API de Servlet. Nós vamos encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos conversar a respeito das novidades que surgiram com a Servlet 3.0 e com a Servlet 3.1. Até lá!